Olá, meus irmãos, novamente nos encontramos de maneira virtual e vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estamos fazendo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar alguma coisa em relação ao capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Eu recomendo a leitura bem devagar, com calma, sem atropelo desse capítulo, porque, salvo engano, ele é o maior capítulo em relação à quantidade de folhas ou a quantidade de assunto, de subitens que Kardec aborda no Evangelho segundo o Espiritismo. É repleto de informações valiosas para o nosso aprendizado e para que possamos colocar em prática isso e assim nos fortalecer no dia a dia diante das dificuldades que estamos passando. E nunca foi tão oportuno esse conhecimento diante dos problemas que estamos passando agora em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, numa passagem de São Mateus, Jesus disse assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então Jesus nos promete o consolo para aqueles que passam por sofrimento. É uma consequência da espiritualidade, é uma consequência da nossa condição de espíritos encarnados em processo de evolução. Na hierarquia dos espíritos que constam lá no livro dos espíritos, nós fazemos parte daqueles primeiros, aquele primeiro grupo dos espíritos imperfeitos que ainda estão num processo de aprendizado, de burilamento dos seus sentimentos, num processo de aquisição de conhecimento, no exercício da sua capacidade intelectiva, para que nós possamos galgar e melhorar o nosso comportamento e subirmos nessa escala da hierarquia dos espíritos. Aqui, nesta terra, neste mundo que nós nos encontramos, é um mundo de provas e expiações. Então nós estamos sujeitos, diante da nossa evolução atual, a passarmos por diversas dificuldades. Dificuldades no campo das dores físicas, dificuldades no campo das doenças, dificuldade também nos desequilíbrios, nas doenças psicológicas e até mesmo espirituais, diante das dificuldades que nós enfrentamos, dos problemas do dia a dia. Mas Jesus aqui, ele nos promete a consolação. E ele diz que nós somos felizes. E como compreender isso? Como que possamos ser felizes diante do sofrimento? Com o aprendizado da doutrina espírita, nós compreendemos muitas coisas que nos estavam ocultadas ao tempo de Jesus, muito mais ao tempo de Moisés. Então, nesta terceira revelação, nós compreendemos muitas verdades a respeito do mundo espiritual, da nossa condição de espírito imortal. E aprendemos aqui que diante dessa necessidade de evolução, nós passamos por grandes situações que servem para burilar nós enquanto espíritos que somos. E por sermos muitas vezes rebeldes, nós não aceitamos as leis do Pai e a necessidade de cumpri-las, nós acabamos por tomar caminhos que nos trazem sofrimento. Toda vez que nós nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus, toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. Mas nós temos o direito de tomar essa decisão. Faz parte do nosso livre-arbítrio, conforme aprendemos também na doutrina espírita. Deus permite que na atual fase que nós nos encontramos, que nós temos a capacidade e autonomia de tomar decisões. Assim nós podemos tomar decisões corretas,
que estão de acordo com as leis do Criador, mas muitas vezes tomamos decisões que nos distanciam dessas leis, ou que vão de encontro, de confronto às leis criadas pelo Pai. E dessa maneira nós sofremos pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, tudo em excesso. Tudo em excesso nos prejudica. E muitas vezes as dores, as aflições, as doenças que nós suportamos são resultados desses excessos. As causas podem ser do nosso sofrimento, podem ser atuais ou de vidas passadas. Mesmo sendo atuais ou de vidas passadas, elas são de única responsabilidade nossa, porque elas estão em sintonia com as decisões que nós tomamos. Ninguém mais é responsável pelas dores que nós suportamos, a não ser nós mesmos. Avaliemos nossa vida, nossa existência material presente. Vamos observar as decisões que nós tomamos nesta existência. E vamos ter condições de avaliar as dores ou as felicidades que essas decisões nos trouxeram. É fácil da gente compreender isso. Fica um pouco mais difícil de nós compreendermos um sofrimento que nós estamos passando agora diante de decisões equivocadas que nós tomamos em vidas passadas. Se nós não encontrarmos as razões do nosso sofrimento na presente existência, não tenhamos dúvida que as razões, as causas estão em existências passadas. Mas tudo isso é num processo de transformação, é para um processo de aprendizado. Não existe punição de nosso Pai em relação a nós pelos erros que nós cometemos. Existe simplesmente consequências dos atos que nós praticamos, porque nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Toda vez que eu tomo uma decisão equivocada e eu levo ao meu sofrimento, eu levo o sofrimento do meu próximo de uma maneira ou outra, e isso retorna para mim. Depois eu vou compreender que aquilo que eu fiz no passado é errado. E o primeiro sentimento que virá para nós, para nossa consciência, é o desejo sincero de reparar o erro que nós cometemos. E muitas vezes o erro, para ser reparado, ele deve ser de maneira sentida, de maneira sofrida, para que a gente compreenda em nossa intimidade aquilo que nós fizemos de errado. Mas nem sempre o resgate é através do sofrimento, nem sempre o resgate é através da dor. O resgate também é através do trabalho, é através do desejo sincero de se reformar, de agir de uma maneira diferente, de maneira correta, buscando cumprir os ensinamentos de Jesus. Vamos lembrar algumas pessoas que podem ter no seu passado, através da sua inteligência, levado muitas pessoas ao sofrimento. Isso não significa que na próxima existência ou num outro momento, essa pessoa vai ter que resgatar esses erros cometidos com sofrimento também, com dores, com doenças, nada disso. Pode ser que numa outra oportunidade, a partir do momento em que o espírito imortal aprendeu que lá atrás cometeu erros e que agiu de maneira equivocada, não necessariamente vai sofrer, mas vai trabalhar ocupando ou desempenhando uma atividade onde vai acolher e colocar crianças, por exemplo, que estão desgarradas, que estão em sofrimento, desamparadas, colocar no caminho correto. Eu gosto de citar sempre o trabalho exaustivo e extremamente necessário do professor. Não que seja regra, mas hoje
quando nós desempenhamos uma atividade e nós temos aquele desejo ardente de trabalhar de maneira correta, de maneira honesta, de trabalhar pelo próximo, de levar o consolo, o alívio do sofrimento ao nosso próximo, isso significa que nós já passamos por isso lá atrás e hoje nós compreendemos que talvez lá atrás tomamos uma decisão errada, que nós fizemos muitas coisas erradas e hoje nós estamos trabalhando para ajudar o nosso próximo. Isso não é sacrifício nenhum. Isso não é necessário a dor e o sofrimento, mas nós estaremos resgatando os erros do passado através de um trabalho edificante, de um trabalho ao próximo, levando o sentimento do amor até o nosso próximo. Então nós compreendemos aí que Jesus disse que felizes os que choram porque serão consolados, porque nós passamos a compreender os motivos do sofrimento e das dores. Podemos falar que somos privilegiados nesse sentido? Eu acredito que não, mas é uma oportunidade extraordinária que nós temos de compreender os acontecimentos da vida e principalmente de avaliar o nosso comportamento e de modificá-lo se for o caso. Então entendemos que a dor e o sofrimento, na sua maior parte das vezes, é consequência daquilo que nós fizemos. Mas em outras ocasiões também, ela pode ser uma prova, pode ser uma situação que nós estamos passando para verificar se nós já estamos capacitados pelo nosso sentimento ou pela nossa evolução espiritual de suportar essa dificuldade. É como se fosse uma prova de escola. Ao final do semestre, ao final do ano, os alunos são submetidos a uma prova geral para ver se realmente aprenderam o conteúdo daquelas lições daquele ano. Nós também estamos nessa situação. A prova que nós passamos é justamente nesse sentido. Muitas vezes estamos passando por grandes dificuldades, dificuldades da miséria, dificuldades com dores variadas, com doenças, limitações psicológicas ou deficiências físicas. E tudo isso não é porque nós estamos resgatando erros do passado, mas porque nós estamos passando por uma verdadeira prova para avaliar se nós aprendemos com os estudos que fizemos lá atrás. Muitas vezes, aquele sofrimento que nós passamos também tem por um objetivo educativo em relação aos familiares que estão ao nosso redor. Como que eles vão suportar ou passar pela dificuldade de um filho enfermo, de um filho deficiente, de uma esposa que sofre um acidente e depois fica limitada? Como que o seu marido, como que os pais, os filhos vão passar por essa situação? É uma prova. Não significa que esse acidente, que esse sofrimento, que essa limitação, eu mereci porque eu errei. Não, de maneira alguma. Não podemos avaliar dessa maneira. Nós temos que enxergar todos os acontecimentos da vida, mesmo aquelas que nos causam dores, como oportunidade de aprendizado. Aí está a diferença. Então, diante desse comportamento, vamos encarar essas dificuldades e com coragem. Precisamos ter coragem. Espíritas, não apenas ficar lendo, estudando, mas colocar em prática o que nós aprendemos, encarar as dificuldades da vida com a cabeça erguida. E se estiver no nosso caminho a necessidade de passar por uma doença grave, ou de passar por alguma outra situação de um parente, vamos erguer a cabeça e fazer aquilo que tem que ser feito. Com hombridade, com coragem, mas com esperança
de dias melhores, porque certamente nós estamos sendo auxiliados. A justiça do Pai está em todos os lugares. Nós precisamos parar de ficar reclamando da vida e buscar enxergar a justiça de Deus. E dessa maneira, nos tornarmos resilientes diante dos acontecimentos da vida. São oportunidades que nos deparamos. E ali nós vamos ter a opção de escolher a maneira como nós vamos sofrer. Tem o bem e tem o mal sofrer. Mas como que pode isso? Sofrer bem é você encarar as dificuldades que você está passando sem extrapolá-las, sem aumentá-las. Se a dificuldade é sua, a dor é sua, você não tem que ficar se fazendo de sofredor mais ainda para querer trazer o seu parente, o seu próximo, o seu amigo ao seu lado, porque eles vão sofrer também. Então tudo está na maneira de encarar a situação que nós passamos. Vamos encará-las com coragem e com esperança em nossos corações. É muito bom poder compreender esses ensinamentos, porque Jesus, ao seu tempo, disse que estaria conosco em todos os momentos e nos trouxe a consolação da compreensão dos acontecimentos da vida, nos revelando que a morte do corpo físico não é o final, não é o fim de tudo, que a vida continua. Mesmo que nós estivermos nos deparando ou enxergando que se aproxima o momento do nosso desencarne, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos buscar a sintonia com o nosso Mestre Jesus e com o Criador, porque Ele vai nos tranquilizar, vai trazer paz para os nossos corações, e nós vamos conseguir passar pela dificuldade de maneira mais equilibrada. No sofrimento atual que passamos, muitos estão apavorados com a possibilidade de serem acometidos pela doença provocada pelo coronavírus, o Covid-19. Meus amigos, nós precisamos tomar todos os cuidados possíveis para evitar essa transmissão ou o contágio, seguindo as orientações das autoridades. Mas nós temos que compreender também que precisamos fazer a nossa parte. Muitos de nós não estão pensando no seu próximo. Muitos de nós estão levando a vida sem pensar nas consequências. Nós vimos lá em Manaus que a situação está muito difícil, não existem leitos, estão faltando respiradores para as pessoas que precisam ser atendidas nos hospitais. Mas existem vídeos também mostrando que no final de ano, na época de Natal, a questão de 20 dias atrás aproximadamente, as pessoas não seguiram as recomendações e provocaram muitas festas com muitas pessoas nas praias, com fogos, pessoas sem proteção nenhuma, umas do lado das outras, sem máscara, sem nada. Meus amigos, nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. As dificuldades são inerentes à nossa condição de espírito em aprendizado. Muitas coisas também nós estamos sujeitas a elas, não porque são provas, não porque são expiações, resgates do passado, mas por situações do nosso dia a dia, pelo simples fato de estarmos encarnados neste mundo.
avaliemos o comportamento, as palavras, as frases de determinadas pessoas que nós vemos pela mídia, pela imprensa. Muitas delas são inconsequentes. Precisamos sempre usar do bom senso para tudo. Então, se por um acaso nós nos depararmos com o contágio desse vírus, vamos buscar manter o nosso pensamento equilibrado, porque a imunidade, ela não é apenas física do nosso organismo, mas a imunidade espiritual, nós precisamos buscá-la também. E como que isso acontece? Através dos bons pensamentos, através do equilíbrio dos seus pensamentos, através do desejo de realizar uma prece, de pensar no seu próximo e de estar disposto em enfrentar toda e qualquer situação que nos acometer daqui para frente, com a confiança que nosso Mestre está do nosso lado. Não é lógico que nós ainda queremos permanecer por bastante tempo aqui nessa existência, porque temos muito a aprender ainda. Mas se estiver na nossa frente passar por essa situação, que possamos ter a confiança que nós estamos sendo ajudados e nós seremos amparados no retorno ao plano espiritual. Tenhamos certeza absoluta dessa realidade e vamos assim nos imunizar fisicamente e espiritualmente em relação aos acontecimentos da nossa existência. Muito obrigado, meus amigos. Vamos elevar o pensamento à nossa prece final. Mestre amigo, nos abençoe, nos envolva com seu amor, nos proteja, que possamos, através do conhecimento, termos força suficiente para superar as dificuldades desta existência e que, diante de algum acontecimento difícil, que possamos ter o pensamento equilibrado e ter a certeza que o Senhor está do nosso lado. Assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até a próxima.